Boa noite. O dólar tem aumentado dia a dia, já está perto de R$ 4,00. Veja como isso afeta o principal comércio de nossa cidade, o café. Hoje nós vamos conversar com o Sr. Carlos Henrique Jorge Brando. Ele vai falar para nós sobre o dólar e a cafeicultura. Quais parâmetros que poderemos fazer em relação à moeda norte-americana e a cafeicultura, baseado especialmente com o Espírito Santo do Pinhal. O efeito do dólar sobre o preço do café, principalmente o café arábica, ele é conhecido. O Brasil, o maior produtor mundial de café arábica, responde por 33, um terço da produção mundial. Então, toda vez que sobe o dólar, que o real cai, nós precisamos de mais reais para comprar dólar, a tendência é que o mercado de Nova York abaixe. Então, a cotação em Nova York abaixa por quê? Porque sendo o produtor brasileiro tão importante, o mercado fala, para ele continuar recebendo o mesmo que ele recebe, nós podemos baixar a cotação aqui. Então, a reação normal a uma valorização do dólar em relação ao real, uma desvalorização do real, é cair o preço do café arábica em Nova York. Isso não vem acontecendo tanto agora, porque primeiro que essa valorização é mundial, está acontecendo nos outros países produtores, como Colômbia, Vietnã, Indonésia, Etiópia, Honduras, e não é um fenômeno só brasileiro. Então não existe esse efeito em Nova York de abaixar o preço. O que está muito mais afetando hoje é o tamanho da safra brasileira e as estimativas que nós vamos ter mais produção do que demanda nesse ano. Então esse é o fator fundamental. Como o dólar afeta Pinhal especificamente, não tem diferença nenhuma do que ele afeta o Brasil como um todo. Custo de uma saca de café hoje em reais. Saber o custo de uma saca de café é uma pergunta muito difícil. As condições em que o café é plantado são muito variáveis. Você pode ter um café altamente mecanizado, irrigado, com alta produtividade. Você pode ter esse café mecanizado, colheita mecânica. Você pode ter um café na montanha, onde a colheita é muito mais difícil, a mecanização mais complexa. Eu diria que o custo de produzir uma saca de café, mesmo em Pinhal hoje, pode variar de 300 a 500 reais, dependendo de onde você está. Se nós pegarmos um preço médio aí de 400 ou 380, o preço hoje que se está vendendo no mercado, de R$ 400 por saco, é baixo. A rentabilidade está muito baixa e está sendo prejudicada exatamente pelo que se espera grande produção brasileira e excesso de produção mundial. Em cima disso tem um outro fator temporário ou sazonal, que é a colheita. Todo mundo sabe, o comprador de café sabe, que quando está na colheita, o produtor precisa de dinheiro para pagar os colhedores, os apanhadores de café. Então ele tem uma tendência a vender o café. Quem tem condição e capital para segurar, segura, porque sabe que esse é um período de preço baixo. Normalmente o preço tende a se recuperar um pouquinho agosto, setembro, depois da colheita, mas grande parte dos produtores não conseguem fazer isso. Então esse café vai em maior volume para o mercado, o que deprime ainda mais o preço. Se você olhar as curvas, geralmente os meses de colheita, maio, junho, julho, são meses de preço mais baixo e começa a acontecer uma recuperação depois.